coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei pra ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Oh, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei pra ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre e sempre. Oh, 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 oh. O amor do Senhor dura para sempre, e essa é a causa de não sermos consumidos. Embora estejamos passando momentos de adversidade com o mundo como está agora, nenhuma das promessas do Senhor deixou de ser cumprida e nunca deixará, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que Ele já prometeu. E o seu amor eterno é uma das grandes promessas da palavra de Jesus. Cante comigo. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Jesus, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o seu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Agora eu vou dar um tempo para você cantar isso comigo na sua casa, junto com a sua família, tá bom? Eu só vou acompanhar vocês agora. Eis-me ao sentir por tua vontade, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, oh, oh. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e nunca se cansarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão, correrão e não se cansarão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Cristo é a resposta para o mundo atuar, só além dele não há outro, só ele é real, ele é real. Ele é real, Ele é real. Cristo é a resposta para o mundo atuar, além dele não há outro, só ele é real, ele é real. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias,
como águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, jamais. Olá, amados, uma alegria estarmos juntos para adorar ao Senhor, para celebrarmos ao nome daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Como igreja, continuamos com as restrições que foram impostas pela Secretaria de Saúde. Não podemos ter o culto presencial, mas nós estamos fazendo o culto online, uma forma de você participar aí da sua casa. E hoje nós queremos celebrar ao Senhor, dar a Ele toda a honra, toda a glória. Como igreja, continuamos nos atendimentos individuais. Se você tem uma necessidade, você pode ligar na igreja, agendar o seu horário. Nós marcamos um horário para que você possa ter esse atendimento. Estamos à disposição para conversar, para orar, para abençoar a sua vida. E também, como não estamos tendo as reuniões presenciais, você pode fazer o seu depósito do seu dízimo, da sua oferta, através da conta que está aparecendo aí na sua tela, para que com toda a comodidade, com toda a segurança também você possa estar trazendo o seu dízimo, colaborando com a igreja, para que a igreja permaneça, para a igreja cumpra o seu propósito sobre a face da terra. E nesse dia, no dia de hoje, nós queremos ter um culto e para isso temos um convidado muito especial. Ele está transmitido lá da cidade dele, em Pompeia, o pastor Dinarte Barradas, vocês já o conhecem, ele é da Universidade da Família, um amigo muito querido, muito especial para nós, uma amizade que tem se fortalecido cada vez mais. Louvamos a Deus pela vida dele, pela disposição de nos abençoar, e ele tem uma palavra para você no dia de hoje que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida, o seu casamento. Existem propósitos de Deus, e Deus levanta pessoas para nos tocar. Então, apesar de não termos o culto presencial, nós temos também a possibilidade, através da tecnologia, estarmos unindo pessoas em diferentes lugares, como nós estamos fazendo agora. E que você possa ser tremendamente edificado nesse dia, que essa palavra venha ao teu coração, que ela encontre um solo fértil, onde essa semente, a semente da palavra de Deus, possa ser lançada, possa gerar frutos e que vocês sejam muito abençoados. Eu quero passar então a palavra agora ao pastor Dinarte e eu peço que você abra o seu coração para aquilo que ele tem para falar para você nesse dia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, fique na paz. É um prazer poder estar aqui com vocês e usar esse tempo para compartilhar um princípio bíblico a respeito de casamento que nos parece um tanto escondidinho. Ele está lá no capítulo 5 de Efésios, onde todos nós conhecemos alguns dos ensinamentos de que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se deu por ela para apresentá-la a si mesma, e também os ensinamentos sobre a mulher, como ela deve se submeter ao seu marido, mas há duas palavrinhas no último versículo do capítulo 5 de Efésios, e é a respeito delas que eu quero conversar com vocês, e elas são amor e respeito. Esse é um ingrediente que funciona como âncora no casamento. O amor e o respeito são âncoras não porque elas existem para travar a gente, para impedir que a gente avance, mas elas são âncoras porque elas nos dão firmeza, segurança, elas nos mantêm num posicionamento e num padrão de conformidade com a palavra de Deus. Elas são também duas mãos que dão o equilíbrio no serviço que nós prestamos um ao outro dentro do casamento e na maneira como nos relacionamos como marido e mulher. Alguns dos problemas que as pessoas enfrentam no casamento surgem exatamente da não compreensão ou talvez da não percepção que o amor e o respeito exercem mutuamente dentro do casamento. É muito comum nós ouvirmos pessoas falarem assim: eu já não sei mais o que fazer para dizer para essa mulher que eu a amo.
É muito comum uma mulher estar desgastada no seu relacionamento e dizendo: eu não sei mais o que fazer com esse meu marido, eu amo esse homem, mas parece que ele nunca está feliz, nunca está satisfeito. E é exatamente aí que nós vamos entrar com a nossa compreensão de Efésios 5:33. Eu quero convidar você para ler comigo este versículo que diz assim: portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. Essa primeira parte está falando para os homens. Amem a sua esposa como a si mesmo. Porém, a outra metade do versículo é dirigida às esposas e entra com esse segundo ingrediente. E a esposa trate o marido com todo respeito. A primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso foi o nosso amigo, pastor Craig Hill, fundador do Ministério Veredas Antigas. E ele disse o seguinte: homens e mulheres, e todos nós já sabemos disso, têm necessidades emocionais diferentes. O homem tem uma demanda diferente da demanda da mulher. A mulher tem uma demanda diferente da demanda do homem. E quando nós tentamos suprir essa demanda um do outro, sem a compreensão exata, nós vamos cair naquilo que ele mesmo escreveu num livro intitulado Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. O que o Craig Hill fala nesse livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro? Ele diz que muitas pessoas se casam como uma pulga que tudo que ela quer na vida é encontrar um cachorro. E o que a pulga procura do cachorro? Ela procura o suprimento das suas necessidades. Ela quer encontrar no cachorro que ele supra as suas necessidades alimentares. Ela quer fazer daquele cachorro o seu habitat. Ela quer fazer daquele cachorro o lugar aonde ela vai fazer a sua procriação, a sua expansão. E é assim que muitas pessoas se casam. E sabe o que acontece? Ele fala isso no livro. Depois de um tempo de casamento, as pessoas que casaram pensando que estavam casando com um cachorro porque elas eram pulgas, descobrem que um casamento é feito agora de duas pulgas e nenhum cachorro. Porque o marido não supre as necessidades ou não atende às expectativas que a mulher trouxe para o casamento, e nem tampouco o marido supre as necessidades dela, e nem ela tampouco supre as necessidades e atende às expectativas dele. E aí é que muita gente entra numa briga de cachorro grande, sendo duas pulgas que não têm as suas necessidades satisfeitas. Eu quero usar uma analogia para poder ajudar você a entender exatamente o que eu estou falando. Eu falei para vocês que eu queria usar uma analogia, e a analogia que eu quero usar é essa balança de cozinha. Eu creio que todo mundo tem uma em sua casa, e quem não tem deveria ter, sobretudo aqueles que gostam de cozinhar. Muitas pessoas no casamento estão investindo exatamente como uma balança dessa. Elas colocam um ingrediente, por exemplo, elas dizem: eu estou dando todo o amor possível para o meu marido, eu estou dando todo o amor possível para a minha esposa. E eles acham que não estão sendo bem-sucedidos. O que eles fazem? Acrescentam mais amor, acrescentam mais cuidado, eles vão acrescentando aquele ingrediente. Mas eles nunca sabem quanto é suficiente por uma simples razão. Eles têm essa balança que tem um estilo de ser uma balança de prato único. E é isso que está causando desequilíbrio, porque eles estão colocando amor, seja lá o que estiverem fazendo, mas um se sente mais valorizado, outro menos valorizado, um se sente mais amado, outro se sente menos amado, porque todos os dois estão tentando dar o seu melhor, dar o máximo de si, e não estão sendo bem-sucedidos. Às vezes é até como está lá em Efésios 5:33, não, eu respeito meu marido, eu respeito a minha mulher, e eles vão colocando aquele ingrediente que eles acreditam ser o que é necessário para ter um bom casamento, mas me parece que as coisas não estão sendo bem-sucedidas, porque esse modelo não é o modelo de Efésios 5:33, ele não funciona. Como você pôde ver nessa analogia que eu coloquei, se você estiver trabalhando o seu casamento como uma balança dessas comuns de cozinha que a gente usa, você vai achar sempre que está faltando aquele ingrediente. Então diz assim: eu quero dar todo amor, eu estou dando atenção, eu faço tudo para agradar o meu marido. É como se você estivesse colocando mais peso da mesma coisa naquela balança. E você está colocando um ingrediente único que não satisfaz, você não está atingindo o que Efésios 5:33 falou. Você não está encontrando o equilíbrio dentro do seu casamento.
Eu tenho uma história bíblica que eu quero compartilhar com você, mulher, que fala exatamente sobre isso, dessa necessidade que o homem tem de respeito. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 1, dos versículos 10 ao versículo 22, você vai encontrar lá naquele reino um rei fazendo uma festa com todos os príncipes das suas províncias. E, para variar, qual era a conversa daqueles homens? Não tinha futebol naquela época, né? A política, eles já deviam ter discutido política, porque eles eram todos homens envolvidos com a administração do reino. Mas agora era a hora da festa. Bem, se não tinha futebol para conversar, eles estavam falando de mulher. E como estavam falando de mulher, cada um, então, contando as suas histórias, e o rei, ouvindo tudo aquilo, ele disse, sabe, não existe nesse reino mulher mais formosa, mais bela do que a minha mulher. E aí o rei manda que tragam a rainha Vasti até a sua presença, só que a rainha se nega a atender ao convite do rei. E ela não vai. Eu não quero entrar no mérito, já ouvi tantas coisas a respeito desse texto, algumas delas com as quais eu não concordo, mas no final das contas, o que a gente percebe nessa história é que, em se recusar a ir até o rei, ela não mostrou respeito para com seu marido. Esse é o pano de fundo de toda essa história da rainha Vasti. Porque o oposto daquilo que o homem precisa, que Efésios 5,33 diz, que o homem precisa de respeito, que a mulher deve oferecer respeito, óbvio, todo mundo sabe, o oposto disso é o desrespeito. E o rei sentiu-se desrespeitado pela recusa da sua esposa em comparecer perante ele, para que ele pudesse, de forma mais eloquente, visivelmente, demonstrar o porquê dele não ter olhos para nenhuma outra mulher, senão somente a esposa dele. E é assim que eu enxergo essa história. Ora, minhas queridas amigas que estão nos ouvindo, todo homem tem essa necessidade de ser respeitado. Se você, então, for trocar a orientação de Paulo em Efésios 5,33, que diz que todo homem deve ser respeitado, eu quero que você, então, comece a pensar o que é que deixa o meu marido com essa sensação de estar desrespeitado. Ou o que é que eu faço, ou o que é que eu falo, ou o que é que eu não faço, ou o que é que eu não falo, que pode estar soando como desrespeitoso para o meu marido. Esse é um ponto que eu e você temos que ser sinceros, não é muito fácil de achar. E talvez só ele mesmo possa dizer o que é que você faz que deixa ele sentindo que não está sendo respeitado. Mas eu posso dar 3 exemplos aqui. Você já deve ter ouvido falar daquelas mulheres que ridicularizam seus maridos na frente de outras pessoas, na frente de outras mulheres. Eu tenho algumas histórias que eu vivi, não foi nem contado para mim, mas uma vez a gente estava numa determinada igreja e um marido estava fazendo anúncios na frente da igreja toda e ele ficou meio confuso na hora de dar os anúncios. A mulher dele, que estava sentada na bancada, ela subiu, pegou o microfone da mão dele e disse, não é nada disso que ele está falando. É assim, 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 assim. Quantas de vocês sabem que todo mundo ficou olhando para a cara um do outro e que ele ficou totalmente sem graça? Quantas de vocês sabem, quantos dos amigos sabem qual foi o sentimento que aquele homem recebeu, o que foi que ele sentiu, como aquilo chegou nele naquela hora? Eu posso dizer para vocês, não foi Efésios 5,33, ele não se sentiu respeitado. Eu posso dar um segundo exemplo para vocês. Nós tínhamos no nosso convívio algumas pessoas que nos eram muito caras, muito queridas. E a nossa família sempre foi uma família que gosta de receber gente em casa. Nós sempre fomos muito festeiros, a gente sempre gostou de receber gente em casa, bater papo, fazer festa por nada. E a gente gostava dessa reciprocidade. Mas um dia, então, a gente foi fazer uma reciprocidade dessa, a gente resolveu e o marido nos convidou, né, e falou assim, olha, semana que vem nós vamos tomar esse café lá em casa. E nós fomos para a casa dele no fim de semana seguinte. E quando nós chegamos lá, que tocamos a campainha, estávamos a nossa família, mais uma outra família,
que convivia conosco, e quando nós tocamos a campainha, nós ouvimos lá de dentro uma voz que dizia assim: fulano, fulano, os seus convidados chegaram, atende o portão. Quantos de vocês sabem que a nossa vontade era voltar para trás? Quantos de vocês percebem que naquele momento que aquela mulher falou essa frase, ficou nítido para todos nós que aquele convite que o marido fez foi um convite do qual ela não se agradou? E quantos de vocês também são capazes de perceber o quanto aquilo foi desrespeitoso para o marido? E eu vou dar um terceiro exemplo que é muito comum acontecer. Eu sei que nunca aconteceu na casa de vocês. Eu sei que vocês só ouviram isso na casa dos vizinhos, ouviram isso em filme. Na casa de nenhum de vocês isso jamais aconteceu. Mas já houve uma situação em que pelo menos uma vez eu presenciei isso, da criança chegar perto da mãe, está aquele grupo de pessoas, e a criança chegar perto da mãe e dizer assim: mãe, meu pai falou isso. Seu pai sabe de nada. Seu pai sabe de nada. Não liga porque seu pai fala. Faz do jeito que eu estou falando. Na frente de outras pessoas. Então eu estou falando de episódios públicos em que eu e outros interlocutores percebemos o desrespeito praticado contra o marido. Se é verdade o que eu estou falando, eu estou dando 3 exemplos corriqueiros, 3 exemplos talvez tolos, mas é bem possível que algum marido se sinta desrespeitado de alguma outra forma. E eu acho que essa é uma boa hora para você que está assistindo esse vídeo, tomar uma decisão no coração de sentar com seu marido, de sentarem-se como casal e perguntarem um para o outro, de alguma forma, você se sentiu desrespeitado por mim? De alguma forma, eu já tratei você publicamente que tenha feito você se sentir desrespeitado ou envergonhado? De alguma forma, eu já falei coisas a seu respeito na frente de outras pessoas que fizeram com que você se sentisse de menos valor? Alguma vez eu já fiz alguma coisa que fez com que a sua palavra não tivesse peso naquela situação e acabei desautorizando o que você já tinha falado antes? Eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer quando ele separa o marido da mulher na colocação que ele diz: olha, a mulher precisa ser amada, mas o homem precisa ser respeitado. Porque é dessa forma, dentro do casamento, que o homem se sente mais amado. É dessa forma que o homem se sente mais valorizado. Lembram? Naquela balança você vai colocando o que você acredita ser importante, mas eu quero chamar a sua atenção de que para o homem o respeito tem o mesmo peso que o amor tem para a mulher. Eu quero migrar dessa colocação que eu estou fazendo para as mulheres e começar a falar para o homem. E começar a falar para você, marido, que está me acompanhando, para você, homem, que está me ouvindo, de que se por um lado o homem entende o maior valor dele dentro do casamento através do respeito, por outro lado a mulher entende o seu maior valor dentro do casamento através das demonstrações afetivas, das demonstrações de amor, de cuidado, de zelo, de importância. E se assim não for, aquela minha analogia da balança também serve para você, homem. Porque você diz: eu não sei, mas tinha um samba antigo que dizia: é preciso muito amor para suportar essa mulher, tudo que ela vê numa vitrine ela quer, tudo que ela quer tem o que dar, porque senão ela chora e diz que vai embora. Eu até conheci o autor desse samba numa igreja lá na Baixada Fluminense, era um irmão convertido, né? E agora o que eu quero dizer para você é o seguinte: o amor para a mulher tem o mesmo peso que o respeito tem para o homem. Quero fazer uso de um trecho desse livro que se chama Amor e Respeito. E não é à toa que esse livro foi escrito
com esse título porque o autor se baseia exatamente em Efésios 5:33 para fazer as suas colocações. Quando ele fala de respeito, em 1 Pedro, capítulo 2, 17 e 18, a Bíblia ensina o respeito incondicional. Tratem a todos com o devido respeito, não apenas os bons e amáveis. Então, querida, eu estava falando para você sobre tratar o marido com respeito, mas veja, o amor no casamento exige persistência e trabalho. Os discípulos, quando ouviram Jesus falar sobre casamento, ele disse: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Algumas pessoas têm medo de enfrentar essa situação, então deixe-me dizer para você, homem, do mesmo jeito que eu e você precisamos de respeito, nós precisamos dar a nossa demonstração de amor incondicional à nossa mulher, e eu quero dar alguns exemplos práticos para você. Para poder dar esses exemplos práticos para você, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e abra junto comigo em Efésios 5. Nós vamos andar alguns versículos para trás e nós vamos ver como que esse amor do homem pela mulher se manifesta de forma prática usando as expressões que Paulo utiliza ao escrever para os Efésios. Em capítulo 5, verso 25, ele diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Mulher entende sacrifício como amor. Mulher entende entrega como amor. Talvez a pergunta que toda mulher queira fazer para o seu marido para saber o tanto de amor que ele tem por ela é: você morreria por mim? Você se sacrificaria por mim? O que é que você está disposto a abrir mão? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer por mim? Há 30 anos de ministério eu já vi algumas coisas. Mas eu já fui pastor de um casal que o marido tinha um determinado hobby. Ele era praticante de um determinado esporte. E aquilo causava muito incômodo para a esposa dele. Ela não ficava muito satisfeita, sobretudo por conta das companhias, do círculo que envolvia aquela prática esportiva que o marido tanto apreciava. E um dia, numa conversa, estávamos um grupo de casais, e esse assunto veio à tona. E sabe qual foi a frase que ele disse? Quando esse assunto veio à tona, ele disse: se for para abrir mão disso, eu prefiro morrer. Eu vou repetir a resposta que ele deu. Ele disse: se for para abrir mão disso, eu prefiro morrer. Naquela hora, todos nós no grupo entendemos a mensagem que ele estava mandando. Talvez ele não tenha se dado conta, não sei se ele foi tão consciente na formulação da frase, mas eu quero dizer que toda mulher que está ouvindo agora o que eu estou falando, ela já sabe. Ela conseguiu fazer a leitura certinha, a mesma leitura que a esposa dele fez à época. Se ele disse: eu prefiro morrer do que abrir mão disso, ele estava dizendo para ela assim: eu não te amo tanto a ponto de abrir mão disso que me dá tanto prazer. Ainda no verso 26, que é o verso seguinte do capítulo 5, diz: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Aqui Paulo está dizendo que ele purifica, ele limpa a mulher pelo uso da palavra. Sabe, mulher entende muito amor pelo jeito que você fala com ela. As suas palavras tornam a sua mulher mais pura, a sua mulher se sente mais tratada, purificada, edificada pelo jeito que você fala com ela, ou a maneira como você fala com ela degrada a sua mulher, a maneira como você fala com ela coloca ela para baixo, e às vezes não é nem a maneira como você fala, a maneira como você não fala, o seu silêncio, a sua ausência verbal, a maneira como você se refere a ela, o uso das palavras, o sarcasmo, a acidez,
Sabe, eu preciso confessar para vocês que esse é um dos grandes desafios que eu tenho na minha vida pessoal. Não só no meu casamento com a Norma, mas também no trato com as filhas, no trato com as outras pessoas. É muito fácil para mim machucar as pessoas, ferir as pessoas pela maneira como eu falo com elas. Às vezes impensadamente, às vezes premeditadamente. E o que Paulo está falando aos Efésios é que ou você purifica ou você suja. Ou você promove ou você degrada pelo uso da sua palavra. Então é bem possível que você seja um homem de grandes demonstrações de amor, só pelo jeito que você fala com a sua mulher. É bem possível que a sua mulher se sinta amada demais só pelo jeito que você fala com ela. E eu não estou dizendo daqueles vocabulários pueris que muitas pessoas usam para se referir ao marido ou à esposa. Eu estou falando do seu tom de voz, dos adjetivos que você utiliza para se referir à sua mulher, da maneira como você comunica até mesmo a sua insatisfação com qualquer coisa. No verso 27, diz assim: para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Eu e Norma estamos às vésperas de completar 39 anos de casamento. E é engraçado, porque isso deveria ser tão normal, mas quando a gente fala do nosso tempo de casamento, tem gente que diz assim: nossa, quanto tempo! Como se fosse algo antinatural alguém ficar tanto tempo casado. O natural seria isso, porque afinal de contas foi para isso que eu comprometi a minha palavra e foi para isso que ela comprometeu a palavra. Mas eu vou contar um episódio recente, para falar a verdade, é um episódio de ontem. Foi aniversário da nossa filha ontem, e aqui mesmo nesse período de isolamento, a gente fez uma pequena celebração, éramos 8 pessoas que estavam aqui em casa, alguns amigos mais próximos, e a Norma se arrumou todinha para receber essas 5 pessoas que vinham de fora, 4 pessoas que vinham de fora da nossa família para se juntar a nós aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu não espero ninguém elogiar a minha mulher. Eu não espero que ninguém diga que ela está bonita. Eu não espero que ninguém diga que ela está bem arrumada. Eu não espero ela sair do quarto para poder fazer referência se a roupa está legal, se a maquiagem está legal, se os brincos estão legais, se o batom está legal. As minhas filhas sabem disso. Eu passo a minha tropa em revista toda vez que vamos sair de casa. Então, vocês sabem por que eu faço isso? E eu sempre fiz isso com as filhas e com ela, porque eu quero apresentá-la para mim mesmo. Eu quero que ela esteja bonita para mim mesmo. Eu quero que ela esteja cheirosa para mim mesmo. Quero eu mesmo admirar o seu brinco, o seu batom. Quero eu mesmo admirar a sua bijuteria. Quero eu mesmo olhar os seus anéis. Quero eu mesmo olhar a sua roupa, o seu calçado, porque é para mim. Veja se não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele quer apresentá-la a si mesmo, por isso que ele investe nela. E essa é uma forma de dizer que ama. Essa é uma forma da mulher se sentir amada, quando o marido é o primeiro a dar para ela esse olhar de encantamento. Esse olhar de prazer de ver que aquela é a sua esposa, que aquela é a mulher que Deus deu para ele. Isso é a forma de cumprir Efésios 5:33. Que o marido deve amor à sua mulher. Eu quero ir para o outro versículo, porque o outro versículo também fala sobre isso. Nos versículos 28 a 30, eles dizem assim: sendo assim, ou seja, dando continuidade a essa linha de raciocínio, sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo, porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Eu não sei, viu? Eu repito isso exaustivamente. Por que o homem tem tanta dificuldade de ir a médico?
Por que que homem tem tanta dificuldade de marcar consulta? Por que que homem tem tanta reclamação para fazer um exame médico? Por que que homem fica escondendo dor? Por que que homem não cuida de determinadas coisas que fariam tão bem para ele mesmo? Quando eu leio aqui o apóstolo Paulo escrevendo, olha, o homem que ama a sua esposa, a si mesmo se ama, antes disso ele está dizendo que você deve amá-la, deve cuidar dela como você cuida de si mesmo. Deixe-me falar, é uma questão de autoestima cuidar bem da sua própria mulher. É uma questão de autovalorização, valorizar a sua própria mulher. O que Paulo está querendo dizer para nós é que essa é uma forma de dar um tratamento igualitário, é uma forma de dizer, você tem tanto valor para mim, porque eu não vou cuidar de mim melhor do que cuido de você. É o playboy versus a gata borralheira, e mais uma vez eu vou ter que contar uma história sem ter que me referir a quem quer que seja, mas eu tinha um casal de conhecidos que na verdade viveram muito próximos de nós, e que esse marido gostava muito de usar roupa de marca, ele gostava muito de andar bem arrumadinho, com seu cabelo todo ajeitadinho, ele gostava de ter boa aparência, de estar nos lugares e tal, gastando, me permita o mau juízo, consigo mesmo, talvez até mais do que deveria gastar, dada a sua condição, mas ele gostava de estar assim. Olha, eu acho ótimo que você goste de se arrumar, eu acho ótimo que você goste de uma boa tecnologia, de um bom celular, eu acho ótimo que você cuide bem do seu carro, eu acho ótimo que você goste de usar uma roupa descolada, mas não é possível. O que aquele homem fazia? Aquilo nos doía, porque a esposa dele era como uma gata borralheira. Ele não investia nela como investia em si mesmo. Ele não dava para ela o que ele dava a si mesmo. Ele não valorizava o bem-estar dela como valorizava o seu próprio bem-estar. Ele não valorizava a apresentação dela como valorizava a sua própria apresentação. O que Paulo está ensinando para mim e para você é que a mulher se sente amada quando você tem prazer em vê-la bem. Quando você tem prazer em que ela esteja bem cuidada, que ela esteja bem apresentável. É você quem tem que zelar por isso, porque ele diz, olha, eu estou dando continuidade a esse raciocínio de tudo que eu falei antes. Ele diz, sendo assim, ame a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Não dê para ela menos do que aquilo que você acha que você merece ou que você precisa. Invista nela na mesma proporção daquilo que você acha que deve investir em si mesmo, porque aquele que investe na mulher, aquele que cuida da mulher, aquele que promove a sua mulher, está investindo em si mesmo, está cuidando de si mesmo, está amando a si mesmo. Deixe-me levar vocês para uma outra analogia, para fazer o contraponto daquela primeira que eu fiz com vocês, e aí a gente volta para fazer o encerramento e ver se exatamente aquilo que nós estamos falando é aquilo que a nossa analogia vai mostrar para você. Essa balança é o outro modelo que eu quero mostrar para vocês. Ela não é uma balança nova, é uma balança bem antiga, mas ela se encaixa perfeitamente naquilo que Efésios 5:33 nos ensina. Se aquela primeira balança que eu mostrei, ela fala de um esforço unilateral, em que um cônjuge faz tudo o que pode para dar tudo que o outro precisa, mas não tem como aferir se o outro está feliz, ele também sendo feliz, se um está recebendo, o outro também recebendo, esse modelo se encaixa perfeitamente. Porque aqui não adianta você colocar tudo que você pode no seu prato e esperar que vai encontrar o equilíbrio no casamento. Essa balança de Efésios 5:33 pressupõe que marido e esposa estão trabalhando juntamente para suprir aquilo que o outro necessita. Porque se nós fizermos assim, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:33, que a mulher deve respeitar ao seu marido, ela vai estar colocando no prato dele aquilo que ele precisa, aquela demanda que ele tem em seu coração, em sua natureza masculina, para se sentir amado como marido. Por outro lado, o marido deposita no prato da mulher todo o amor que ele puder,
porque é assim que a Bíblia diz: o marido ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele se sacrifica por ela, ele trabalha por ela, ele se entrega por ela, e assim nós encontramos o equilíbrio que necessitamos no casamento. Espero que você tenha entendido bem quando eu mostrei para você essa última figura, para que você perceba que aquele esforço todo que você fazia na balança, aquela balança de cozinha, se esforçando muito mais, se esforçando muito mais, se esforçando muito mais, isso nunca dava o resultado que você esperava, porque casamento não é uma balança de cozinha. O casamento é exatamente essa balança de 2 pratos, cujo fiel está no meio, e que é o equilíbrio dessas 2 coisas chamadas amor e respeito, que fazem o seu casamento ser mais feliz, mais bem-sucedido. Um casal de amigos nos deu esse livro aqui no ano de 2003, Decidindo Amar. E aí, no ano de 2004, eu decidi fazer do nosso retiro de casais esse tema, Decidindo Amar, e preparei os estudos em cima desse livro. Eu gosto muito dos autores desse livro, eu já li alguns outros livros dele, mas o Gary Smalley, que é um dos autores desse livro, ele escreve junto com John Trent. Na hora que eu estava lendo esse livro chamado Decidindo Amar, eu fiquei muito bravo, porque a esposa dele também se chama Norma. E ele começava a dizer, não, porque eu precisava agradar a Norma nisso, eu precisava fazer isso para a Norma. A Norma estava muito triste, parecia que era um livro escrito por mim e que a Norma dele era a minha Norma. E esse livro impactou muito a minha vida, chamado Decidindo Amar. Olha, querido casal, você que teve paciência para ficar comigo até agora, eu quero pedir uma coisa para você. Tanto marido quanto mulher, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão de trocar o seu estilo de casamento, de um casamento balança de cozinha, de um prato único, para um casamento de 2 pratos, cujo fiel da balança vai mostrar que existe o equilíbrio entre o amor e o respeito. Porque quanto mais você depositar no prato do seu cônjuge, certamente o seu cônjuge depositará no seu prato. E vocês vão encontrando esse equilíbrio, ora um, ora outro, depositando no prato um do outro, e vocês verão que nunca será exaustivo, nunca consumirá vocês, porque na mesma proporção, é isso que Jesus fala, porque com a mesma medida com que você tiver medido, você será medido também. Na mesma medida que você, marido, investe no amor à sua mulher, no cuidado com a sua mulher, naquelas questões que eu disse aqui a respeito de Efésios 5, quanto mais respeito você oferece ao seu marido, mais você vai depositando na balança do prato dele aquilo que ele precisa, e mais você vai depositando no prato da balança da sua mulher aquilo que ela precisa, e é esse equilíbrio que vocês precisam encontrar. Eu quero pedir que Deus os abençoe, que, como eu já propus anteriormente, vocês sentem para conversar, e que a pergunta é, de alguma forma, a esposa perguntando para o marido, existe algum tratamento, alguma maneira que eu já falei com você, ou que eu tenha feito você se sentir desrespeitado dentro do nosso casamento? Pergunte isso para o seu marido. E marido, com toda a educação que você puder, com todo o carinho que você puder, se existe alguma forma de tratamento que faça com que você se sinta menos respeitado, verbalize isso para sua mulher. Se o seu marido disser isso para você, não se justifique. Eu aprendi há muitos anos atrás que justificar dos erros apenas perpetua as consequências. Se o seu marido disse, eu me sinto desrespeitado quando você faz isso, aquilo ou aquilo outro, a única coisa que você precisa como mulher é dizer, você pode me perdoar por isso? Certifique-se, marido, de que você está pronto para perdoar a sua mulher. E orem por isso. De igual modo, eu acho que o marido tem que perguntar para a mulher, de alguma forma eu tenho feito você se sentir menos amada, eu tenho feito você sentir que você não é prioridade na minha vida, eu tenho feito você sentir que eu não pago preço pelo teu amor.
de alguma forma eu tenho feito você se sentir menos valorizada do que você gostaria de ser no nosso casamento? E se a esposa tem alguma coisa para falar para o marido, apenas ouça, homem. E não se justifique, porque eu repito, justificar-se dos seus erros apenas perpetua as consequências. Tenha certeza de que você vai ouvi-la falar e você só precisa fazer uma coisa. Você pode me perdoar? E se vocês podem conversar sobre isso e podem orar juntos sobre isso, eu tenho certeza que vocês estarão trazendo o equilíbrio necessário para o casamento de vocês. E o fiel da balança vai apontar que vocês têm grande esperança e grande futuro, porque todo casamento que tem amor e respeito está se adequando exatamente àquilo que Paulo diz. O homem ame a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deu ao seu marido todo o respeito que ele precisa. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.